Eu não sou apresentada. Gente, não ri, seu errado. Que isso? Senão vai ficar. A gente tá ao vivo com Rebeca Andrade, aqui dividindo com vocês vulnerabilidade. Sim, ela que já ganhou o mundo como ginasta, campeã olímpica,
Tá nervosa antes de entrar aqui ao vivo, Rebeca? Eu não sou apresentadora, não. É sim, a partir de hoje pode colocar no currículo que é sim apresentadora. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos, a gente tá ao vivo, eu tava dando uma olhadinha aqui, ó, em quem já tá online com a gente nessa live, Edilane, Maciel, já mandou um oi aqui, o Alan também, então, ó, participem, mandem mensagens, eu tô de olho aqui, em todo lugar, e também segurando a mão de Rebeca, dá a mão pra mim, vai ficar tudo bem. Eu juro que vai ficar tudo bem, tá? Tá bom. E a gente tá junto hoje para falar sobre um assunto tão importante, sustentabilidade. Então, bem-vindos, bem-vindas ao Panasonic Green Impact Event. Hoje a gente está num formato diferente de conversa aqui, então não só eu e Rebeca, como vocês estão vendo ou ainda não estão vendo, mas vão ver agora. A gente está cheio de convidados aqui hoje, pessoas que de fato vivem isso todos os dias e que vão dividir um pouquinho da experiência com a gente. E Rebeca, porque a gente está falando de geração Z, eu sou millennial, então assim, eu não posso muito falar sobre essa geração, mas Rebeca faz parte dessa geração Z, eu estou muito feliz de dividir esse dia com você. Obrigada, também estou muito feliz de estar aqui. Muitos de vocês me conhecem através do meu trabalho nos tablados, mas eu também sou bem ativa na causa de sustentabilidade, tanto que a Panasonic me convidou para ser embaixadora deles. Falou que eu sou fofa, né? Eu vi para ser embaixadora deles. Eu estou muito feliz com essa parceria, muito animada de poder conversar com vocês também sobre uma causa que é tão importante. E além de mim e da Mari, a gente também vai ter vários outros influenciadores que são autoridades em seus segmentos e mostrarão a visão deles e as práticas em sustentabilidade. Acho que vale cada um se apresentar aqui, né, gente, brevemente, aí rapidinho, o que vocês acham? Quem quer ser o primeiro? Vamos começar daqui para lá? Vamos lá, então. Bom, Também não sou, né, do ramo da comunicação, mas eu sou engenheira ambiental, trabalho na Panasonic, no setor de meio ambiente, na fábrica de Extrema. E é muito importante, é muito legal estar aqui falando sobre essa pauta, né, muito relevante para o mundo hoje. E é isso, sou do Rio, deve ter dado para perceber pelo sotaque. E estou muito animada de participar desse bate-papo aqui com todos vocês. Demais. Bom dia, pessoal. Meu nome é Diana, eu sou da unidade de Manaus, estou representando aqui, né, a nossa unidade. Importante ressaltar também que a unidade de Manaus ela é certificada na ISO 14000, então tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui sobre sustentabilidade, né, reforçando o conceito de reduzir, reciclar e reutilizar. Então, a gente trabalha muito com coleta seletiva. Então, aqui estou eu para participar também nesse evento e contribuir com vocês. Eu sou Mariana, eu sou uma das 3 irmãs do Verdes Marias, e o Verdes Marias é um movimento para inspirar as pessoas a levarem uma vida mais sustentável, e a gente fala que é por micro-revoluções, que são as pequenas atitudes que qualquer pessoa pode fazer no dia a dia. Acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Oi, meu nome é Júlia, mais conhecida como Gica, ou a Patricinha Ecológica. Eu falo que eu vejo muito nas pessoas que às vezes não mudam os hábitos porque acham que é muito difícil, porque dentro da realidade deles não consegue acontecer. Só que, na verdade, a gente consegue fazer todas as pequenas mudanças fazem a diferença. E então eu falo sobre moda consciente, consumo consciente e muito autoconhecimento, que foi o que me levou para trabalhar na sustentabilidade. E aí, gente, bom dia. Sou o Gabriel Ferri, tenho meu projeto no Instagram também e principalmente no LinkedIn, que é o Planeta Pós-Pandemia, que a gente traz muito essa ideologia de o que vai ser esse planeta pós-pandemia que a gente está criando, principalmente na relação do ramo do socioambiental, do impacto positivo. Então, a gente traz muito esse debate para dentro da nossa rede e sempre um debate inclusivo para pegar na mão de toda a galera que está começando na ideia da sustentabilidade e trazer para perto, porque é isso que a gente precisa, se fortalecer nesse coletivo para criar potência para um futuro regenerativo e responsável. Oi, eu sou a Mari, eu sou criadora de um perfil sobre vegetarianismo, veganismo. Foi essa causa que me aproximou da causa ambiental, porque naturalmente a causa animal e ambiental são uma só. E nesse perfil ressoou muito com o que as meninas falaram de estimular sempre pequenos passos. Eu busco ter a comunicação menos agressiva possível a falar de um assunto que muitas vezes cutuca as pessoas num lugar que elas não gostam de ser cutucadas, assim. Então, é isso. Bom dia, gente. Meu nome é Paula Rosa, sou atleta olímpica e bicampeã de skate. Estou igual a Rebequinha também. Para mim, é muito difícil estar aqui falando um pouquinho, mas eu acho que tem tudo a ver também ali com nós no skate. Eu acho que nosso dia a dia também a gente trabalha muito com isso, de mostrar, como ela falou, que cada mudança ali faz total diferença. E no skate a gente tenta ao máximo mostrar que essas mudanças fazem parte do nosso dia a dia.
Oiê, eu sou a Lela Brandão, eu sou influenciadora também. Eu falo bastante sobre a causa das mulheres e eu tenho uma marca de roupa que se chama Lela Brandão Co. A gente faz roupas confortáveis para mulheres e a gente tenta ser sustentável não só na causa ambiental, mas na causa social também. A gente produz eticamente todas as nossas peças aqui na Vila Madalena, em São Paulo, e eu estou à frente dessa operação, que é bem interessante da gente entender na prática as barreiras e as soluções que a gente tem na indústria da moda. E aí, gente, bom dia. Eu sou o Léo. Eu sou produtor de conteúdo, comunicador e o fundador do Rolê de Vegano, que é a minha empresa presente nas redes sociais, onde eu falo sobre veganismo, né, que tem tudo a ver com sustentabilidade. A gente fala muito sobre entender de onde as coisas que a gente consome vêm, dos alimentos, mas também, de forma geral, entender a rastreabilidade, a importância da gente ter consciência de onde as coisas que a gente consome vêm. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês para falar sobre isso. E vamos lá. Oi, bom dia. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Camila Botelho. Eu sou coordenadora de gastronomia da Sociedade Vegetariana Brasileira. Sou cozinheira, chefe de cozinha. Eu proporciono para as pessoas, tenho um buffet vegano, sou vegana, proporciono experiências gastronômicas às cegas. E é isso. Olá, eu sou a Beatriz Mansberger. Eu estou aqui também por uma questão mais do social. Eu acho que, falando de sustentabilidade, né, a gente pensa muito em meio ambiente, mas a gente faz parte desse meio ambiente, então eu atuo na causa social. Eu fundei um projeto que chama Chefe Aprendiz, do qual a Pana é patrocinadora. E a gente proporcionou aqui para o pessoal o catering agora, né, de manhã, esse cafezinho. E a ideia é que a gente desenvolva pessoas usando a gastronomia como a principal ferramenta para isso, né? Então, na verdade, a gastronomia sendo o meio de desenvolvimento. E aí, depois de um processo bem longo de formação, os jovens têm uma competição final, onde eles preparam a entrada, prato principal e sobremesa para uma banca de jurados, mas os jurados estão lá para contratar essa galera. Então, grande parte desses jovens estão aí entrando no mercado de trabalho, e a gente tem jovens aqui, depois eu chamo para a gente conhecer eles também, mas que são ex-alunas e que trabalham com a gente hoje. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou o Matheus, eu sou engenheiro ambiental, eu atuo na Pana de São José, na fábrica de pilhas, e eu me apaixonei pela área ambiental e depois pela social, e estou desbravando tudo aí dentro da sustentabilidade, e estou aqui para contribuir com vocês também. Eu disse na minha língua que é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu me chamo Veena, que na minha língua indígena quer dizer a onça que nada para outro lado do rio. E eu sou ativista indígena, também sou criadora de conteúdo. Eu tenho uma moda de marca indígena, que chama Veena Ticuna Arte Indígena, onde a gente trabalha com olhar sustentável, como vocês estão vendo, é da minha coleção. A gente tem um tecido chamado tururi, que vem da própria natureza, onde eu utilizo. A nossa moda ela é ancestral através da arte, através da música e através dos nossos cantos e da nossa espiritualidade. A gente tem esse olhar, né, a gente já cresce como indígena com olhar, né, de como cuidar da natureza. Então, para mim falar desse tema hoje, eu estou na minha própria casa, né? Então, porque nós indígenas já aprendemos desde cedo como cuidar do meio ambiente, porque o meio ambiente, né, que a gente convive, né, nós seres humanos, não é só dever dos próprios indígenas a cuidar da natureza, mas é dever da humanidade a cuidar e proteger, porque é para nós e para os nossos filhos, né? Então, poder estar aqui compartilhando com vocês, falar desse nome que é tão importante, tão impactante, né? E não era para a gente se reunir, era para toda a sociedade ter essa consciência que a gente está fazendo hoje, né? Conscientizar as pessoas a voltarem a se sentir na natureza. Então, vocês podem contar comigo também. Mointimã, na minha língua, quer dizer gratidão. Tamo juntos. Obrigada. Eu sou a Fernanda, eu sou da Panasonic também, assim como a Diana, a Nath e o Matheus. Eu sou daqui da planta de São Paulo, eu sou de e-commerce e estou na Panasonic há 8 anos. E a Panasonic é uma empresa que ela preza muito pelo social, pela sustentabilidade, e eu me identifico muito com isso, que aos pouquinhos na minha vida eu vou incluindo coisas e ações e hábitos mais sustentáveis pela preocupação mesmo com o meio ambiente, com a sociedade. Então, é bem conectada.
Eu sou a Daulissa, eu sou a Daulissa, eu sou professor digital e eu faço brigadeiro, sou eu. Bom, eu quero saber antes, Rebeca nasceu em que ano? 99. Rebeca é geração Z. Quem aqui é geração Z? Quem é millennial que nem eu? Tá bom. Bom, vocês que estão participando, eu tô vendo aqui várias mensagens, ó. Amanda falando do Matheus, aqui, que orgulho. Nath, Ju, evento maravilhoso. Obrigada, Ju, um beijo pra você. Naomi, eu amo a Lela. Alan, eu amo o Léo do Rolê de Vegano. Um monte de gente mandando mensagem aqui. Bianca, que papo importante e necessário. Bianca nem começou. Então, assim, fica com a gente, tem muita gente entrando aqui e eu tô de olho na mensagem que vocês estão mandando. O Jeff Moreira, muito legal o trabalho, parabéns a todos. Então, vamos começar a conversar agora sobre esse assunto. Lembrem que vocês podem participar, né? Vocês viram que eu tô aqui dando uma olhadinha nos comentários, então, de repente, pode mandar pergunta, comentário, que a gente for conversando, vocês também fazem parte dessa roda de conversa. A gente tá de olho aqui ao vivo. Vamos falar sobre 3 letrinhas que vira e mexe a gente vê por aí. Tal do ESG. E aí eu vou pedir para Mari do Verdes Maria, para explicar um pouquinho como você explicaria esse termo. ESG? É. A gente fez até um vídeo recente, não sei se vocês viram, explicando um pouco isso. ESG é uma nova forma da gente explicar a sustentabilidade, pensando que no social... Eu olho para onde? Qualquer lugar? Ali, né? Tá naquela câmera lá. Pensando no social, no econômico e também na governança. E aí eu acho que a governança é uma coisa nova que as pessoas ficam meio na dúvida o que é. Mas quando a gente fala social, é como é que a gente, é pra gente garantir, as empresas principalmente garantirem que seus funcionários estão trabalhando com condições dignas, que eles estão olhando para o entorno, para toda a comunidade, para todo mundo, para todos os impactos nas pessoas que eles podem gerar onde essa fábrica ou essa empresa estiver. Quando a gente fala de ambiental, entra praticamente na nossa paixão, na nossa área, que é olhar qual é o impacto que essa empresa está gerando. Então, quanto de água, quanto de luz, quanto de lixo, né? Quanto resíduo essa empresa está gerando, como é que a gente reduz isso. A gente está usando energia solar ou energia tradicional, como é que a gente está buscando uma fonte renovável e tal. E a parte do G, que eu acho que é a que as pessoas mais ficam na dúvida e que é mais novo, digamos assim, nessa área, que é a parte da governança, é que até muito pouco tempo atrás, quando a gente falava de sustentabilidade, a gente estava olhando na área de sustentabilidade, ou o diretor de sustentabilidade, era um olhar muito dentro, assim, mais de dentro da empresa. E agora é como se a gente tivesse ido um passo acima e a gente está falando dos acionistas, a gente está olhando lá de cima. Então, assim, a gente está olhando lá de cima o quanto que essa empresa... Os acionistas vão começar a medir o quanto que essas empresas estão realmente fazendo a diferença. Então, é como se a gente estivesse olhando com um olhar mais amplo, assim, mais estratégico, digamos assim, o que aumenta a responsabilidade das empresas, né? Porque se os acionistas estão preocupados com tudo isso, então é melhor eu mudar realmente, porque senão eu começo a perder os acionistas da minha empresa. Então, eu acho que essa foi a grande mudança, assim, e que era muito fundamental. E quando a gente fala de governança, a gente está falando da empresa ser mais transparente, da empresa ser muito clara em todas as ações que ela está falando, da empresa não ter uma remuneração muito diferente entre o cargo mais alto e o cargo mais baixo. São pequenas coisas que você vai vendo dentro da empresa que você faz com que ela seja, com que você reduza esse impacto dela. É bem importante falar sobre isso. Geralmente, quando a gente fala de ESG, a gente pensa só no ambiental, né? Essa parte da social, governança e tal, é uma coisa que as pessoas geralmente não falam muito. E aí eu vou jogar pra cá e pra Bia. Inclusive, M. Oliver, amo o chefe aprendiz lindo do projeto, mandando muitas mensagens aqui. Eu vou dando um jeito aqui de ler tudo, viu, gente? Ana Cristina, já peguei o café pra acompanhar o bate-papo, então continua acompanhando. Eu queria saber de vocês como vocês veem justamente esse papel da geração Z. Porque é uma geração que questiona, uma geração que nasceu já com internet, é uma geração que tem muito mais facilidade, digamos assim, é uma geração nativo digital em consumir conteúdo, em ter acesso à informação. E eu queria saber, vocês que atuam diretamente nessa frente com pequenos produtores, incentivando a sociedade, como vocês entendem a importância da geração Z justamente nesse papel de escolher, de priorizar essas práticas que são boas para a sociedade?
Você fala no sentido de como essas pessoas veem no nosso trabalho? É, que eu no entendi dia a na dia sua de pergunta. vocês, é. Porque nas minhas redes sociais, além do trabalho que eu faço de coordenação, eu mostro a questão, eu tenho a Cozinha ao Contrário, que foi um quadro que eu fiz mostrando um pouco mais sobre o desperdício de alimento. Então eu vejo o impacto que isso causa nas pessoas. Poxa, eu não sabia que eu podia usar a casca da banana para fazer uma carne louca, por exemplo, que é uma releitura de um prato tradicional. Então a gente vê que elas estão interessadas em aprender, né? O que falta mesmo é trazer mais informação, é essa educação que eu acho que a sociedade, nas escolas, a questão de governança, tem que trazer, tem que dar esse apoio para que a gente possa trazer isso para as pessoas. Então, eu acho que é de grande importância esse trabalho que a gente faz. E complementando, inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto ela estava falando do ESG, eu sou uma pessoa que é uma sigla nova para mim. Então, eu acho importante também falar isso aqui, que não significa que todos aqui são totalmente especialistas em sustentabilidade e que sustentabilidade é uma coisa super complexa, porque muita gente acha, é muito difícil fazer tudo isso, né? E não, tá todo mundo aprendendo, a gente tá aprendendo junto, então tem coisas que às vezes eu posto, que eu faço e que vem uma dica de um seguidor e aí eu melhoro e faço de uma forma melhor alguma coisa que eu recebi de dica de um seguidor da geração Z, inclusive. Então é muito legal porque a gente tá todo mundo aprendendo junto e eu acabo vendo, eu lendo, estudando o ESG, eu vi que eu faço isso sem saber o que eu tava fazendo, na verdade. Então a gente acaba tendo atitudes legais, às vezes sem saber que tem todo esse propósito, assim, né? Falo por experiência própria. Eu mesma demorei um pouco, assim, para entender o significado de cada uma dessas letrinhas aí. Mas eu acho que quando a gente identifica, fica muito mais fácil de entender o que você está fazendo e de colocar em prática. Fica mais fácil de começar a fazer tudo, sabe? E é muito legal você poder compartilhar e ver que outras pessoas viram o que você está falando, querem fazer também, pegam aquela atitude como algo positivo e incentivar é demais. Né? Você sente... Bia, eu já vou aí, tá? É porque eu fiquei curiosa aqui. Suas amigas, obviamente, são da sua idade. Você vive nesse universo geração Z. Você sente que existe mesmo essa preocupação? É algo que... Porque, por exemplo, nos millennials, eu confesso que existe, pelo menos na minha bolha, um conflito ali de entender o papel no mundo, né? Então, você pega a geração Z, que é uma geração que questiona, e os millennials que estão naquele meio do caminho, uma geração que não tinha tanto acesso à informação, que muitas vezes quer ficar parada lá e não quer se renovar, e a gente fica nesse meio do caminho. Vocês que nasceram já com internet, que já nasceram nesse universo digital totalmente, você sente que existe já mais essa vontade, assim? Eu acredito sim, justamente por ter mais facilidades. Que vai muito pro bom, vai muito pro ruim. Mas a gente tenta sempre colocar a parte boa em primeiro lugar, né? Então, eu sempre converso com as meninas. A gente tem basicamente a mesma linha de pensamento, assim. Então, é muito bom poder compartilhar com elas, saber que elas estão falando em outros lugares também, para poder incentivar, mostrar coisas novas. Porque a gente está sempre aprendendo. Todo dia, querendo ou não, a gente aprende alguma coisa diferente. Ou a gente ensina alguma coisa diferente para alguém. Então, é bem legal. Adorei. Bia, vamos lá, conta um pouquinho sobre isso. Acho que eu vou misturar um pouco dos assuntos que você Vamos nessa. Mas eu acho que, né, pensando na perspectiva do projeto, e aí também trazendo um pouco, né, eu sou millennial, mas acho que muito por conta da impotência que eu sentia, né, fui fazer uma formação em gestão de políticas públicas, pensando que eu queria ter algum impacto, acho que porque eu já percebia grande parte dos meus privilégios, né, e aí o projeto ele é criado a partir de um processo depressivo, porque de tão duro e de tão dolorido que era ver o quanto eu era incapaz de ter o impacto que eu gostaria de ter e de ver esse processo de mundo, né, de desigualdade no país que a gente vive. Então, na verdade, até por conta de onde surge o projeto, para a gente é muito importante dentro do Chefe Aprendiz a coisa da sustentabilidade emocional, né, que eu acho que a gente fala muito pouco. Ela está dentro de tudo isso que a gente está falando, mas quando a gente está pensando em falar com esse jovem, que é uma geração que também, apesar de todas essas informações e toda essa conexão, também é mais ansiosa, também tem todas essas questões internas acontecendo, um eixo muito importante do projeto é essa questão da alfabetização emocional, de como é que a gente pensa as emoções base, como é que a gente pensa em Declaração Universal dos Direitos Humanos, para pensar todos os temas que atravessam a vida desses jovens periféricos, né? Porque não é tranquilinho viver no mundo de hoje com a quantidade de informação que a gente tem, com a rapidez que a gente quer que as coisas aconteçam, e muitas vezes com a superficialidade que a gente vai lidando, né? Então, eu acho que dentro dessa questão toda de ESG, né, e os ODS, enfim, de tudo que a gente veio vendo de transformação, eu acho que cada vez mais é importante a gente falar sobre essa sustentabilidade emocional dentro desse processo como um todo, né? Porque, enfim, a gente vê os jovens
com 1000 questões. Eu com 1000 questões, né? Eu na minha terapia, no meu psiquiatra ainda, tocando a vida, ganhando força para seguir. Mas eu fundo o projeto tentando fazer algo, por menor que fosse, né? Na linha do que vocês estão dizendo desse impacto, que pode ser pequeno. A gente trabalha no máximo com 20 jovens, porque a gente acredita nesse vínculo, que é através do vínculo que a transformação acontece. Mas é isso, né? Acho que é dessa inquietude que, enfim, eu queria trazer, que eu acho que é super importante a gente pensar, assim, nessa geração, né? Como é que a geração Z recebe tudo isso nessa conexão. Mas também que existe uma grande parte da população que, às vezes, não é tão nativa digital por uma questão de desigualdade. Sim. Né? E como é que a gente lida com tudo isso também dentro de ESG. São muitas realidades diferentes, né? E conflitos geracionais muitas vezes também. Então é importante que outras gerações tenham também a humildade de ouvir a geração Z, ouvir o que essa geração está pensando sobre assuntos tão importantes como sustentabilidade. Mariana, minha xará, muito legal levar esse tema para o TikTok. Um beijo para você. Guia Domingues, que demais essa live. Fiquem com a gente que a gente vai continuar conversando sobre isso. A gente ouviu a Rebeca falando sobre o ponto de vista dela e a gente sabe a importância que o esporte tem em transformação social. Então eu queria jogar lá para a Pamela também para falar sobre isso, porque ano passado vocês lançaram um campeonato patrocinado pela Panasonic lá na sua cidade, São José dos Campos. Então eu queria saber um pouquinho mais sobre esse projeto, desde o começo ali, a revitalização das pistas, a competição mesmo, como foi esse projeto e como aconteceu de fato essa transformação social? Eu acho que foi uma das melhores coisas assim que já aconteceu no skate, né? Eu ando de skate vai fazer 15 anos e todos os lugares eu falo a mesma coisa, que eu procuro passar o que eu não tive no começo da minha carreira. E esse final de semana já tem outra etapa do PAM, que vai ser na minha cidade também, São José dos Campos. E o mais legal disso tudo que nós é que somos um pouquinho da nova geração ainda, a gente aprendeu muito com os veteranos, sabe? Então eles nos ensinaram muitas coisas e a gente acaba trazendo isso por skate. E tem muitas pessoas que acham ainda que o skate é um esporte marginalizado. Só que, ali a gente está vivendo o que a gente gosta de fazer, sabe? E o skate, ele é feito de madeira, então a gente procura ao máximo mostrar que, cada um pode pegar o seu skate e andar e sair andando, sabe? Então a gente procura sempre estar mostrando que o skate pode chegar onde ele quiser. E esse campeonato aí veio para somar ainda mais. Foi o português, claro, um boom assim na carreira do skate, porque poder incentivar meninas, poder incentivar mulheres, isso para mim é muito gratificante. Estou muito ansiosa que esse final de semana, sábado, agora já vai ter a primeira etapa. E é isso. Eu acho que está sendo uma das melhores coisas aí no skate que está acontecendo. Eu amo que ela fala assim, qualquer um pode subir no skate. E aí, quando a gente fala de apresentar e de falar em público, ela fica nervosa. Eu fico, pior que eu fico, é normal. Menina, não fica não, manda muito bem. Você também, aí, ó, não sou apresentadora. A gente compartilha do mesmo sentimento. É mais fácil fazer o que você faz, né? Que isso, não vamos testar, não vamos colocar isso em prática, não. Bom, a gente tá falando sobre esporte, né? Esporte, de fato, transforma a vida, transformou a vida de vocês, com certeza. Sim. E a gente tem os exemplos aqui, né? A Rebeca, a Pamela também, e a própria Panasonic, que também tem um posicionamento muito ativo nisso e está muito ligada nessas frentes. Então, tem, de fato, exemplo da governança em prática. Só para vocês terem ideia, a Panasonic, de fato, incentiva o esporte como transformador social, fazem parte do Pacto Global da ONU como compromisso em contribuir com o cumprimento das ODS, a gente já vai explicar o que é isso. Também, no Brasil, já compensam 100% das emissões de CO2 das fábricas. Tem como compromisso de reduzir emissões de CO2 em mais de 300 milhões de toneladas até 2050 no mundo e por aí vai. Então, lá no site da Panasonic, super dá para conferir todas essas iniciativas. Se você quiser saber mais sobre isso, muita gente online aqui com a gente, né, querendo saber justamente esse posicionamento ativo da marca. Isso é importante, a gente vai falar também sobre marcas daqui a pouquinho, porque é importante que a gente, como consumidor, tenha acesso a essas informações para a gente também conseguir fazer escolhas saudáveis na hora que a gente for comprar alguma coisa. Porque é isso, a gente não pode ser egoísta nesse sentido. E aí eu queria ouvir agora um pouquinho, pegando carona nesse assunto, né? A gente falar sobre práticas, sobre escolhas, sobre empresas e sobre o mundo que a gente vive. Eu queria ouvir um pouquinho a Verena, um pouquinho sobre isso. O que você sente nesse sentido, né? De você, de fato, ter um posicionamento ativo nessa questão, não só o discurso.
É muito importante, né? Acho que o geração, como você falou, geração Z, eles questionam muito sobre isso, né? Eu sou do século ainda, né? Então, como ativista, a gente aprende, né, a ter voz ativa. Acho que no meio de tudo isso, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não só foca na questão ambiental, mas foca na questão de onde você vive. Né? O local onde você vive, as coisas que você usa, esse é o que a gente trabalha muito a mente, né? Desde pequenos, né, a gente aprende a cuidar da natureza, né, porque ela faz parte da nossa vida. E quando a gente vem para a cidade, a gente leva essa bandeira, né, do que você está consumindo. Como estilista indígena, né, eu trago muito essa consciência do consumo consciente. Se você olha para cada um de nós, você olha no seu guarda-roupa, você vai ver a quantidade de sapatos, a quantidade de roupas que você tem, os objetos que você tem, e aí você pergunta, às vezes você se questiona, eu não tenho nada, né? É um olhar que você pode estar olhando com esse olhar de sustentabilidade. É assim que é na nossa aldeia, né? A gente consome o alimento quando a gente tem fome. A gente procura um investimento se realmente é necessário a gente fazer a troca, né? Então, eu trago muito esse questionamento, né, para os meus seguidores, ter olhar de sustentabilidade. E quando a Panasonic me convidou, né, e ver esse tema de sustentabilidade, eu falei, nossa, é o momento, né, de a gente gerar, né, esse olhar impactante para a sociedade, para o ser humano e para novas gerações, né? Eu sou mãe, então eu trago esse olhar até para minha filha também, né, de ter esse olhar de ela ter o consumo consciente desde pequena. Então, hoje minha filha ela tem bonecas que eu mesmo produzo para ela, né, para incentivar esse olhar, né, para ela crescer não tendo esse olhar, eu quero mais. E quando você quer mais, você está poluindo, né? Eu acho que cada um de nós aqui, a gente aprende isso, né? Essa geração, que é a geração Z, eles querem um celular a cada mês, né? Eles trocam, né? E ele não sabe o que ele está trazendo de consciência para o meio ambiente, né? Então, o ambiente, o que a gente pisa é a nossa casa. Então, uma troca que você faz, um equipamento que você... Eu gostei muito, né? Quando eu estava lendo a história da Panasonic, né? Como que ele tá com esse olhar desse olhar de consumo consciente até para trocas, né? Se você pega um produto e você leva, eles trocam e levam para um lugar específico, né? Eu achei muito interessante porque na aldeia a gente faz isso, né? Por exemplo, se alguém traz um alimento lá para a aldeia, por exemplo, um refrigerante, uma caixa de bolacha, né? Esse resíduo, né, o plástico, ele não vai sumir sozinho. Então, a gente separa, né, todo esse lixo e a gente guarda para quando alguém vier, leva para onde... Né? Então, a gente tem esse olhar. Então, quando eu li sobre esse conteúdo, falei, nossa, que interessante, né? Uma coisa tão grande que, por exemplo, uma geladeira que queimou, uma máquina de lavar, de máquina de lavar que queimou. Onde vão ser, né, levado tudo isso, né? Para o meio ambiente, para poluir. Então, a gente tem muito esse impacto. Então, achei muito interessante, né? A gente olhar essa nova geração com esse olhar de sustentabilidade como uma forma de se reeducar. Né, reeducar o ser humano a ter esse olhar de sustentabilidade, desde da sua alimentação, desde o seu consumo de se vestir, né? Acho que tudo isso é sustentável. E nós, como criadores de conteúdo, como ativistas, que a gente tem esse olhar de ter esse olhar de prosperidade, de olhar com um olhar diferente do que a sociedade ainda não tem esse olhar de sustentabilidade. Então, a gente está aqui para mostrar um lado bom, né? O lado do cuidado do nosso meio ambiente, que é o dever de todos nós, seres humanos. Isso é verdade. Acho que seguindo nessa linha também, é muito louco a gente pensar, ainda mais avaliando nossos hábitos de hoje em dia. A gente saiu de uma pandemia global, onde a pauta principal era a saúde do ser humano, mas, consequentemente, a gente também acabou refletindo sobre a saúde do planeta, né? O pessoal aumentando absurdamente o consumo de produtos, lixo, estocando coisa em casa, sem contar a conta de água e luz, né, gente, que aumentou pra caramba, porque a gente acabou ficando mais tempo em casa. E dentro desse cenário, Gabriel conseguiu usar essa
tristes coisas que estavam acontecendo aí, transformando uma coisa muito interessante para mostrar, incentivar e melhorar. Como você fez isso? Conta pra gente. Então, tipo, eu sei que trabalhei, fiz estágios também na área de educação ambiental. Então, fiz estágio no projeto Tamar, fiz estágio em outros... Fiz estágio até também na Colômbia, que eu trabalhei com educação ambiental. E, pô, tudo começou numa ideia que eu sempre fui muito imperativo e queria trazer uma notícia boa em meio àquele caos que a gente estava vivendo, principalmente por causa da pandemia, né? Todo mundo ficando em casa. Então eu queria trazer uma ideia de, tipo assim, vamos trazer notícias socioambientais legais para o pessoal se inspirar. Então começou muito nessa trajetória de trazer, por exemplo, gases poluentes que diminuíram devido à paralisação das indústrias e fábricas. Animais voltaram a tomar as ruas e espaços urbanos. Por exemplo, na Tailândia, macacos voltaram a tomar as ruas lá do país. Leões também voltaram a tomar as ruas da África do Sul. E surgiu muito nessa ideia do planeta pós-pandemia, o que a gente vai esperar, né, para isso. Então, hoje em dia, a gente já chega a mais de 60 mil pessoas ali com a nossa rede. E eu fico muito feliz de, disseminar realmente um diálogo ativo sobre sustentabilidade e consciência socioambiental. Porque o que eu trago muito disso também, Rebeca, é que todo problema ambiental ele tem um viés social. E uma coisa depende da outra. Então, se a gente criar soluções para a problemática só ambiental, a gente vai criar consequências negativas para o ramo social. Então, a gente tem que sempre entender como um todo. E nisso também surge a importância da Agenda ESG, como a Mari trouxe também, que a gente precisa também de investidores com essa causa, porque a gente acaba pelo fato que investidor não abraça árvore, né? Então, a gente cai muito nessa ideia e a gente precisa mesmo de ter baleias, grandes investidores aí pensando nisso, assim como influenciadores como a gente aqui, que promove através de mudanças individuais o poder do coletivo, que a gente pode sim criar soluções sustentáveis e regenerativas para o nosso cotidiano de uma forma bem simples. É isso que eu tento trazer principalmente no planeta pós-pandemia, através das inovações também, porque temos soluções, basta a gente querer e saber por onde trilhar esse caminho. Legal. Eu lembro, o Gabriel tá falando da pandemia, eu lembro que eu apresentava um jornal de 3 horas ao vivo no meio da pandemia, naquele caos. E eu lembro que uma notícia que me marcou, porque era só notícia triste o tempo inteiro, foi uma notícia sobre os canais de Veneza. Porque os canais voltaram a ter água cristalina, porque não tinha nenhuma ação humana naquele momento. Tava tudo isolado e eu fiquei chocada com aquilo, porque parece que a gente precisa ter a imagem do que tá acontecendo pra gente entender o que a gente faz no dia a dia e como isso pode prejudicar o planeta. Bom, vocês produzem conteúdo, falam sobre esse assunto que é tão importante. A gente ouviu a Mari falando sobre ESG, né? Lá no Verdes Maria, vocês realmente falam muito sobre isso e levam esse tipo de conteúdo para pessoas que às vezes não parariam para ver, para ler, para ouvir, para nada nesse sentido. A gente falou, né, sobre as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Inclusive, a Panasonic é signatária do Pacto Global da ONU, justamente adotando práticas em prol desses objetivos. E aí eu queria saber, quem arrisca aqui explicar um pouquinho melhor sobre esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e como traduzir isso para uma linguagem digital? Qual é o desafio, como criadores de conteúdo, que vocês têm em traduzir esses assuntos para chegar nessas pessoas? Quem se arrisca? Vai lá, Mari, vai lá, Mari. Mas vai ficar bem simples, estilo Verdes Marias. A gente fez a ONU algum tempo atrás resolveu consultar muita gente no mundo para entender quais eram os objetivos que a gente precisava seguir juntos, que eram os objetivos do milênio. E aí saiu pesquisando e tal, e aí chegou em alguns objetivos que todo mundo do mundo deveria chegar se a gente quisesse levar uma vida melhor no planeta Terra, né? E aí, quando chegou a data dos objetivos do milênio, que eu já nem lembro mais quando era, eles perceberam que a gente não tinha alcançado os objetivos que a gente tinha se proposto. E uma das coisas era porque eles tinham sido construídos muito de cima para baixo. Assim, era a ONU falando o que precisava ser feito e as pessoas não se sentiram muito parte daquilo. E aí eles resolveram fazer uma nova proposta, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são 17 como se fossem metas que todo mundo deve buscar trilhar no mundo todo. Só que essas metas foram desenhadas a muitas mãos. Eu lembro que na época assim teve uma super colheita de
de que metas deveriam ser essas, o Engajamundo, várias organizações de jovens se inscreveram e falaram, olha, a gente acha que as metas sobre alimentação tem que ser assim, a gente acha que tem que falar sobre gênero, a gente acha que tem que falar sobre habitação, por exemplo. E aí, a partir dessa escuta coletiva no mundo inteiro, eles chegaram nesses 17 objetivos e dentro de cada objetivo tem várias metas. Então, se você for olhar, assim, por exemplo, no Verdes Marias, a gente tem alguns mais específicos, que são mais relacionados à água, mais relacionados ao consumo consciente. Acho que cada um tem, acho que a maioria que talvez esteja com os ODS mais parecidos. Mas acho que, no fundo, a mensagem que os ODS querem trazer é que se todo mundo se empenhar para alcançar os objetivos que estão ali, todas as empresas focarem, talvez a gente viva num planeta muito mais sustentável, no sentido de que todo mundo... a gente sempre fala que sustentabilidade é cuidar do hoje para existir o amanhã. Então, acho que se todo mundo focar nesses objetivos, nessas metas coletivas, talvez a gente consiga viver um amanhã em que nossos filhos possam nadar na praia como a gente nada, possam voltar a passear no Rio Pinheiros, como nossos avós faziam, e a gente não pode nem sonhar com isso. E outras coisas que a gente acha meio óbvias, assim, mas eu sempre fico pensando, água, ar, isso vai custar muito caro um dia, gente. Assim, agora a gente te leva isso meio como batido, mas essas são coisas fundamentais para a sobrevivência, que uma hora as pessoas vão começar a cobrar muito caro por isso, porque vai começar a faltar, né? Então, eu acho que por isso que os objetivos do desenvolvimento sustentável são tão importantes, porque são metas para que a gente possa continuar existindo aqui, né, gente? Inclusive, tem 3 aqui que a gente destacou, que contribuem muito para essa troca que a gente está fazendo. Então, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, né? Um norte aí, principalmente para as empresas. Então, Lela, você que é uma microempreendedora de roupa, você falou um pouquinho, né, na sua apresentação sobre isso, mas como você aplica esses conceitos de ESG e essas diretrizes no seu dia a dia, no seu negócio? Porque além de você fazer isso por você, você também acaba incentivando outros empreendedores, não só empreendedores, mas consumidores também, né? Então, como é o dia a dia? Puxa, cada empresa tem um foco que pode atuar, né? E existem muitas frentes que você pode pensar na sustentabilidade como um todo, não só ambiental, como eu pontuei. Puxa, a gente tem muitos cases na nossa empresa, mas eu acho que eu vou dar destaque para uma coisa que a Vena estava falando também, sobre o consumo exacerbado, no meu caso, ligado às tendências, né? Quando a gente fala de redes sociais e essa velocidade de informação que a gente troca hoje, inclusive na plataforma que a gente está ao vivo agora, a gente tem várias vertentes de tendências, falando especificamente da moda, que hoje a gente chama de microtendências, né? A moda evoluiu ao longo do tempo junto com a velocidade da informação. Então, antes, uma tendência durava, sei lá, 10 anos, 20 anos. Então, você tinha esse tempo hábil de produção, de consumo, até essa roupa ficar datada, a gente chama assim, né? E ela cair nesse ciclo de descarte e você se interessar por outra tendência, outra moda. Hoje em dia, isso às vezes dura 1 semana, 2 semanas. A gente viu vários cases no último ano, principalmente durante a pandemia, de peças de roupas que em 2 semanas já estavam em brechós, porque a tendência foi tão rapidamente lançada, adotada, virou mainstream, e aí, de repente, já estava cafona, já estava brega você usar aquela tendência, porque muito rapidamente ela se tornou... como chama aquela palavra? Obsoleta, exatamente, obrigada. Então, olhar mais para isso de será que você está consumindo como consumidor, né? Será que você está consumindo uma coisa porque é tendência ou porque realmente você vê aquela peça, no meu caso, né, como uma empresa de moda, ficando no seu armário por 1 ano, 2 anos, 10 anos, até você não aguentar mais porque está rasgando a roupa, sabe? Uma coisa assim. Então, na minha marca, a gente produz peças atemporais, que a gente chama, que são peças que, assim, a gente sempre valida as peças com 3 pilares, e um deles será que essa peça dura no gosto, né, comunitário? Assim, será que a gente está produzindo uma peça por uma tendência que daqui a 1 mês não vai mais fazer sentido? E a gente, sendo slow fashion, a gente não produz na mesma velocidade das fast fashions, que às vezes é 1 dia o tempo de produção. A gente nem se a gente quisesse, a gente poderia adotar essas tendências, porque como a gente demora de 6 meses, 7 meses, às vezes 1 ano para produzir uma coleção,
essa tendência nem faria sentido ali na frente. Então, a gente aposta muito na moda atemporal como uma solução de um consumo mais consciente e mais centrado no seu autoconhecimento e no seu próprio estilo pessoal, do que seguir tendências que você, às vezes, nem faz sentido para você e você está ali tentando se encaixar de alguma forma e, às vezes, compra uma peça que você sabe que daqui a uma semana vai se desfazer, mas você precisa estar na tendência para postar e tal. Então, assim, isso é uma coisa que a gente bate bastante na tecla, assim, de não produzir peças que sejam pautadas nas tendências e sim numa moda que a gente vê que seja mais sustentável a longo prazo, assim, uma moda mais atemporal. Eu acho que imaginar já deve ser muito legal, mas colocar em prática... muito imagina, pensar em tudo isso e colocar lá. Acho que essas são medidas mais simples, né? E fáceis de serem aplicadas. E acho que me influencia bastante na hora que eu vou comprar. Me facilita em muita coisa. Porque eu gosto de comprar coisa, mas hoje em dia eu tô bem mais tranquila. Você quer conversar sobre isso? Tá tudo bem. Depois vou pedir umas dicas, mas aqui ó, tá sendo uma aula pra mim, tá, gente? Eu tô adorando. Mas, Gi, conta pra gente. Na sua opinião, qual o papel de uma empresa na pauta de sustentabilidade? Bom, se você vê mais voltado pra moda, que é... Eu, de formação, sou designer, né? Eu fiz design de moda, fiz isso e eu praticamente fiquei frustrada porque eu falei, não vou produzir mais lixo nesse mundo. Então, eu penso que hoje eu tenho a cabeça muito mais aberta para empresas quando vem a questão da sustentabilidade, porque se a grande empresa muda, as pequenas têm mais oportunidade de crescer. Porque se o produtor da grande empresa muda, vai ser também o mesmo fornecedor para as pequenas marcas. Sim. Então, eu acho que é uma cadeia que tem que mudar do grande para o pequeno. A gente não fala sobre... Como que chama o negócio lá? O topo do funil, né, no marketing. É como se fosse a mesma história, só que para os fornecedores. Então, eu ainda tenho uma certa dificuldade de consumir roupas novas, porque eu acredito que a gente já tem roupas para os próximos 400 anos, mas eu já não sinto meu papel de Júlia, de falar assim, você não poderia comprar. Porque talvez você queira comprar e tá tudo bem. Você não precisa fazer tudo dentro disso. Então, acho que o grande papel de uma empresa, porque tem várias, e a moda não vai desaparecer do dia para a noite, porque é uma das indústrias que mais emprega, não só no Brasil, mas no mundo. E roupa a gente usa, a gente não sai, né? A gente tá por aí. Eu acredito que é uma realidade onde a gente tem que se adaptar. E penso que, tipo, muitas marcas precisam também escutar o que o público está querendo. Porque não adianta a gente querer só ver as tendências, como a Lila estava falando, porque elas realmente passam num piscar de olho. E isso é realmente muito frustrante. Assim, cara, como assim? Que você acabou de mostrar no mercado, já tem outra coisa acontecendo. E voltando também para uma coisa que ela falou, eu penso que muitas pessoas têm uma dor de não saber o que faz sentido para elas. E pensam que tem que seguir tudo que está acontecendo, principalmente no TikTok que a gente está agora live. Às vezes a gente vê tanta informação acontecendo que a gente pensa que a gente tem que acompanhar. E não necessariamente. O que faz sentido para mim talvez não faça sentido para você, talvez não faça sentido para o Gabi, talvez não faça sentido pro pessoal. Mas a gente tem que começar a entender quem que sou eu, quem que é a Rebeca, dentro do contexto do que eu tô vestindo. Porque isso é a nossa personalidade. Sim. E muito que acontece é que a roupa tá virando, digamos que uma ferramenta para achar nossa personalidade. Mas, na verdade, a gente tem que expressar a nossa personalidade através da roupa. Então, acredito que as marcas fazem esse papel de querer escutar as pessoas, né, que estão consumindo, para que consigam trocar a cadeia de fornecimento, para que, né, todo mundo consiga mudar e acompanhar, mas também a gente se conhecer o que a gente está usando para que possa ser, não sei, alinhado tudo. Exato. Dando uma olhada aqui nos comentários, eu vejo que a grande preocupação das pessoas aqui é como começar, qual é o primeiro passo que eu dou. E parece que quando a gente fala de sustentabilidade para qualquer pessoa, as pessoas já começam a ouvir esse papo com culpa, na defensiva, tipo, tá bom, calma, o que eu preciso fazer? Vocês não sentem isso? É quase que quando você chegasse e falasse assim, senhora, você pode me ouvir um segundo? E as pessoas estão tipo, calma, eu não sou tão ruim assim, mas ninguém tá dizendo que você é ruim, calma, a gente pode conversar, a gente pode começar devagar, porque também faz sentido isso, né, que a Gi falou, sobre você também entender o que faz sentido pra você e não se culpar tanto nesse sentido, mas também não se isentar da responsabilidade que você tem no seu dia. Até porque você não precisa fazer tudo perfeito. Exatamente. A gente faz tudo imperfeitamente sustentável.
É só começar a falar, não também fechar o ouvido, fechar o olho e fingir que não é com você. Calma, gente, a gente pode conversar sobre isso como a gente está fazendo aqui hoje, numa roda de conversa, tá tudo certo. A Ju falou muito bacana falar sobre ODS, porque muitas pessoas, principalmente da geração Z, não conhecem. Mariana, que é fundamental discutirmos a sustentabilidade da área da moda, responsabilidade de todos. Bea Kikuri, essa live tá muito legal, gente, parabéns. Beijo para vocês, legal ouvir todos vocês aqui, a participação de todo mundo na live. Tô de olho. E é importante, né, a gente tá falando sobre empresas, porque as empresas grandes, como a Gi falou, elas de fato têm muitos recursos, na verdade, para contribuir com o meio ambiente. Aqui no Brasil, a partir de 2024, 50% da energia usada nas fábricas vai ser de autoprodução solar. Eu queria ouvir depois um pouquinho o pessoal da própria Panasonic para falar sobre isso. Mas vou jogar para Mari, para outra Mari lá do outro lado, porque a gente está falando do papel das empresas nessa pauta de sustentabilidade, de fato fazer algo, ter um posicionamento ativo, de fato praticar algumas coisas nessa frente. Mas é importante também conversar bastante sobre isso. Então, você acha que o comportamento de uma empresa, como a Lela estava falando, da marca dela ou da própria Panasonic, isso ajuda a criar um ciclo que vai, de certa maneira, espalhando a mensagem para outras empresas e, quem sabe, no futuro, de repente, talvez a gente tenha um ambiente empresarial mais sustentável nesse sentido? Sim, com certeza. Eu acho que a grande beleza, assim, de grandes empresas se preocuparem com sustentabilidade talvez não seja nem no fator de fazer com que o consumidor escolha por algo sustentável. Então, eu até fiquei pensando nisso. Por exemplo, a Panasonic lança uma máquina de lavar roupa que tem uma proposta de sustentabilidade. Eu não sei se... Até é interessante vocês que são da Panasonic me dizerem qual a visão de vocês disso ou não. Eu não sei se o consumidor, na hora de escolher uma máquina de lavar roupa, vai pensar na mais sustentável, na questão de que, cara, máquina de lavar roupa para a maioria das pessoas compra quando quebrou a anterior e vai no que dá, né? A sustentabilidade não é a pauta tanto do consumidor, muitas vezes, mas o quanto isso mexe no mercado, né? Então, eu acho que a beleza não está nem tanto na empresa criar algo para o consumidor, tipo, criar uma alternativa sustentável para o consumidor, mas sim nela mexer nesse mercado, ela movimentar a sustentabilidade dentro do setor em que ela está. E, naturalmente, eu acho que quando uma empresa mexe nisso, a outra se sente tentada a mexer também, né? Se cria, assim, esse fluxo mesmo. Então, eu acho que a beleza está nisso. Uma mexe e as outras vão se mexendo junto, assim. A gente vai ouvir Panasonic, mas eu tenho informações sobre máquinas de lavar no roteiro que eu quero falar. Porque os produtos Panasonic, atenção, são os mais econômicos da sua categoria. Se a gente somar, atenção, a quantidade de água economizada desde 2012 pelas máquinas de lavar Panasonic, a gente poderia encher quase 7 mil piscinas olímpicas. Atenção, Rebeca. Piscinas olímpicas. Eu falei, vamos testar o próximo desafio? Próximo desafio, piscina olímpica, não? Apresentação, nadar, a gente vai ampliando aí, você faz tudo. Você faz tudo. Tirando... Gente, eu quero desafiar a Rebeca. Ela vai sair da zona de conforto. Vocês estão percebendo. Vamos sair. Eu tô treinando um pouco, né? Não, vamos. Ela tá de complô com o meu treinador, tô sentindo. Ó, eu tenho informações aqui que eu preciso te incentivar. Vamos lá. Tirando a economia financeira, que também, aí falando das geladeiras Panasonic, proporcionam para o bolso, que pode ser de até 45%, ou seja, a gente falou sobre pandemia, né, sobre como a gente começou a gastar mais porque estava mais em casa, então pensa você economizar 45% só de ter uma geladeira Panasonic em casa, além de preservar também os recursos naturais. E isso a gente está falando também de tecnologia, porque você tem tecnologia quando você produz um produto como esse. E aí eu quero incluir a tecnologia no assunto e ouvir o time Panasonic também sobre isso. Então a gente falou, né, sobre fábricas, sobre a energia que as fábricas estão usando, inclusive Extrema. Minha família teve sítio lá a vida inteira, é um lugar maravilhoso. Visitem Extrema e podem conhecer a fábrica da Panasonic, quem sabe? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, um pouco mais sobre, de fato, o trabalho que vocês estão fazendo dentro ali. Bom, falando especificamente do que foi dito agora, né, sobre a lavadora, por exemplo, eu acho importante fazer esse link que, tudo bem, talvez o consumidor ele não vai escolher somente pela questão ambiental ainda, mas o fato da economia que essas ações sustentáveis acabam trazendo conquista, né? Eu posso pontuar uma coisa só?
que é bem mais difícil falar de sustentabilidade, eu sinto, pelas redes sociais, quando a pessoa sente que isso vai pesar no bolso. Quando você traz o contrário, quando você traz qualquer aspecto econômico, geralmente a longo prazo, a pessoa cogita 1000 vezes mais fazer a mudança, assim. Exatamente. A gente é muito imediatista, né, em tudo. Então, conseguir, eu acho que o grande desafio é esse, virar essa chave de conseguir enxergar a médio, a longo prazo. E, na verdade, hoje em dia, se você for pensar, né, algumas pequenas ações que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, trazem até retornos imediatos, como, por exemplo, a economia de energia. Se comprou uma geladeira hoje com inverter, com tecnologia, que, ao mesmo tempo que incentiva a sustentabilidade, ela também traz essa redução, em um mês você vai ter essa economia. Então, é imediato também hoje, né? Pensando em pequenas ações. Outra coisa importante também que eu acho importante ressaltar é que, por exemplo, foi falado aqui sobre investidor não abraça a árvore. Não abraça a árvore, mas o investidor segue o mercado. E o mercado é composto de pessoas, né? Então, a gente tem que saber que nós temos esse poder na nossa mão de ditar o que é o mercado. E aí, a partir de então, as empresas vão seguir e a gente consegue grandes resultados através disso. A Panasonic, por sua vez, além dessas ações globais, né, que a gente tem a longo prazo, em busca de um mundo mais sustentável, a gente também tem em nossas operações pequenas ações. Em cada planta, nós temos objetivos e metas que a gente segue em busca de economia de energia, economia de redução de geração de resíduos. Então, são resultados que, a longo prazo, fazem grande diferença também. Por exemplo, na planta de Extrema, a gente faz a utilização de reuso da água da chuva. Então, se for pensar historicamente, a economia que a gente já teve até hoje é de cerca de 17 bilhões de litros de água, né? Então, assim, é muito importante essas ações. Às vezes a gente acha que não vai fazer diferença, que é pouco, mas faz, né, com o tempo. E é isso, é uma das ações que a gente faz lá em Extrema, é essa. Posso pontuar uma coisinha? Vamos. Sobre essa parada da reutilização de água e como é interessante que eu estava falando, né? Que cada empresa pode aplicar as paradas de sustentabilidade aonde as compete. Como na Panasonic foi utilizada a reutilização de água, na minha marca também a gente já fez uma linha inteira de biquínis que foi produzida tudo com reutilização de água em parceria com a Sabesp aqui em São Paulo. Então é muito legal da gente sempre ficar atento que sempre tem como aplicar alguma coisa nova. Às vezes, se eu soubesse disso da Panasonic, eu já tinha tido essa ideia antes e aplicado em outro... Então, assim, para as empresas que ficam pensando por onde começar, olhe para outras empresas, não necessariamente do seu próprio mercado, porque às vezes tem soluções que você pode aplicar no seu segmento também. Sim, e até gostaria de complementar um fato interessante, que a Panasonic se preocupa há muito tempo com o meio ambiente, né? A Panasonic, todos os funcionários sabem, a gente tem os 7 princípios da empresa, que é desde o nosso fundador, e um deles é contribuição da sociedade. Esses princípios eles estão desde a fundação da Panasonic há mais de 100 anos. Tanto quando foi feita a fábrica de Extrema, em 2012, a Panasonic viu que tinha uma nascente lá dentro do terreno da fábrica e conseguiu preservar e hoje cuida dessa nascente e tem parcerias também com a prefeitura lá de Extrema para plantio de árvore, plantou já mais do que deveria para compensar a emissão de carbono. Então, eu acho que é muito importante essa conversa que a gente está tendo, né? Não só para demonstrar o que a Panasonic está fazendo, mas para abrir essa conversa para a sociedade, fazer as pessoas repensarem o consumo e como a gente está vivendo e o que a gente quer para o nosso futuro também. Eu queria fazer um ganchinho no que as meninas falaram também, até no que a Mari falou, de sempre a galera tá muito na defensiva quando chega falando sobre sustentabilidade. E o que o pessoal, acho que ainda não entendeu muito bem, é que as pequenas ações fazem muita diferença, né? Lá na fábrica de São José a gente tem uma composteira, né? E que a gente usa toda essa matéria orgânica dentro de uma horta, que essa horta depois, tudo que cresce lá, por exemplo, alface, folhas, enfim, vão todas para o nosso restaurante da fábrica e a gente come lá mesmo. Então, pequenas ações, por exemplo, uma compostagem dentro da sua casa, ou qualquer outra coisinha assim, se é o que você pode fazer, faça, né?
E aí a gente deixa o papel de coisas maiores para empresas maiores, para quem pode fazer muito mais. Então, queria deixar essa mensagem para o pessoal de casa também. O que você pode fazer, faz, que já vai estar ajudando pra caramba. E é engraçado que tem coisas que já estão na nossa rotina, que às vezes a gente não repara, mas já está lá. Por exemplo, certeza que vocês já ouviram de alguém, está lá, desliga essa luz, que eu não sou sócia de companhia de energia, ou desliga esse chuveiro, não sei o quê. Eu escutava muito, gente, quando era nova, porque eu ficava dançando, me sentia a própria Beyoncé, Rihanna, batia cabelo e tudo. Eu batia cabelo e tudo. Até me perdi aqui, ó, calma aí, vou usar minha agenda aqui. Se a gente analisar essa frase como, além da questão financeira, né, por meio de conta, de luz e tudo mais, são práticas ingênuas que a gente já faz no nosso dia a dia, que escuta de pessoas, até a gente mesmo fala para alguém, como escolha de produtos mais econômicos e descarte correto de eletrodomésticos. E essa pergunta vai para o time da Panasonic. Gostaria de saber como a Panasonic contribui para a redução de descarte de lixo eletroeletrônico. Então, a Pana, a gente tem um programa, né, de logística reversa, que é junto com uma empresa especializada no ramo, que faz a coleta, por exemplo, de equipamentos de máquina de lavar, refrigerador, para fazer a destinação adequada. A gente faz a mesma coisa com as nossas pilhas, que são reutilizadas, né, que são descartadas, porque a Panasonic entende, né, do impacto que isso tem para o meio ambiente, e sabe da responsabilidade que ela tem também, sendo uma das maiores do mundo. Então a gente não pode deixar nada disso bobeando, a gente faz a nossa parte muito bem feita. Isso é muito legal. Eu achei o nome carinhoso é Pana? Ah, tá. Tem Pana Lovers! Eu quero saber se tem Pana Lovers na live aqui também, mandem pra gente. Pana Lovers, isso é muito legal, porque... Adorei! As nossas medalhas também lá da Olimpíada, foi todo esse negócio de sustentabilidade, foi todo diferente, assim, foi algo muito, acho que, como fala, inovador? Com acho certeza. Que não era comum, né? Aí eu fiquei, mas como é que eles transformaram isso em medalha? Aí você vai pesquisar, aí você vai ver e tal. Muito maneiro. É demais, né? Demais, muito demais. Legal. Gabriel, dá um lixa, conta um pouquinho pra gente sobre quais são as escolhas sustentáveis que você faz. O primeiro eu vou jogar a água fora. E o primeiro eu vou jogar a água fora. E eu vou jogar. Vou chover e vou buscar um lavar cabelo. E vamos esfregar mesmo ainda. E vou lavar a mão. E vou lavar a mão. E vou jogar uma pia. O meu sabão vai ficar limpinho, minha mão vai ficar limpa. E quando eu ficar limpinho mesmo, uma boa vai ficar limpa. Só uma dente, o meu dente vai ficar limpa. Minha boca vai ficar cheiroso ainda. E o segundo, eu preciso da luz. Então eu desligar a luz. Vou jogar tudo, vou apagar a luz. E o terceiro, a minha sacola, fazer a compra do mercado. E do mercado, comprar legume e própolis, a cenoura, cenoura, maçã, banana. E a banana vai ser uma saudável mesmo. Uma saudável, vai perder barriga, no meu treino, e vai bom. Então você vai perder barriga e você vai ser bom mesmo. Eu adoro no mercado ainda. E vai que eu adoro perder barriga mesmo. Uma banana. Uma sacola mesmo ainda. E eu vou no mercado, eu vou comprar alguma coisa, legume, cenoura, tomate e mamão, uma saúde docinho, é uma delícia. Melão e morango, é delícia. Olha, tem tantos fãs do Downlist aqui na nossa live. É. Fãs, muitos fãs. Muitos fãs. Eu faço brigadeiro, sou eu.
Você tá acostumado já, né? Eu peixe para vocês, é que eu faço. Eu faço todos esses sabores brigadeiro para não ainda. Muito bom, beijo pra vocês também que estão participando. Olha lá, Downlice é maravilhoso. 4, não joga do óleo, do cocinha, do ouro, tudo é pia. E 5, o 5 não joga comida fora. Isso é importante. Muito E importante. 6, se deixinha, eu vou pôr pia e ontinha, mas que é bom. Você tem a sua própria rotina. É, bacana, ontinha, vai em casa, e o alecrim, e o alecrim do cebolinha. E eu vou colocar uma água de uma terra, né? Uma terra, uma raiz, com cebolinha, uma alecrim, uma raiz, e cresce. O trabalho do Gabriel é demais. Inclusive, se você ainda não sabe, não conhece, depois procura lá, porque o Gabriel, ele ensina receitas incríveis. O Gabriel é Forbes Under 30, então, assim, muitos fãs. Todo mundo mandando beijo pra você, viu? Obrigado. Bom, mudando agora, vamos lá pro Léo. Léo, você tem alguma prática em comum com essas que o Gabriel falou? E mais ainda, quando a gente fala, né, você tem o rolê de vegano. Quando a gente fala, eu já falei de sustentabilidade, mas falar de ser vegano, ser vegetariano, também existe aquela coisa do tipo, lá vem você de novo com esse papo. É mais caro? É mais difícil? Como que você desmistifica todas essas questões? Eu acho que isso rola muito, primeiro falando sobre as coisas que o Gabriel falou, eu acho que é muito importante a gente falar sobre a comida nessa pauta de sustentabilidade, porque realmente às vezes parece coisas pequenas e que as pessoas não percebem, tipo, desperdício de alimento é uma coisa tão simples, né? A organização, você fazer o planejamento do que você vai comer, você realmente prestar atenção que comida não é qualquer coisa, né? É um alimento que tem tantas pessoas passando fome, tantos países com esse problema nutricional, né? Então é muito importante todas as coisas que ele falou, de não desperdiçar, a gente às vezes pensar se conseguir plantar alguma coisinha para a gente poder usar, não precisar consumir, que muitas vezes vem com plástico. E falando dessa coisa do veganismo, eu acho que realmente as pessoas têm muito esse preconceito inicial, porque é uma coisa nova, né? A gente nasce em uma sociedade que cresceu comendo carne, essa é a nossa cultura, nosso hábito. E eu acho que é importante a gente falar sobre isso de uma forma... existem vários... como a gente pode falar, vários tipos de... várias formas de você fazer o seu... esqueci a palavra. As abordagens que você pode trazer, né, para o veganismo, mas a minha, que eu gosto muito, é falar sobre comida, que é uma coisa que todo mundo gosta e é uma forma legal de você introduzir isso para as pessoas, mostrar como pode ser gostoso e, ao mesmo tempo, a gente começa a trazer as informações por baixo, mostrando como o consumo de produtos de origem animal pode ter um impacto tão negativo, né? Já que a gente sabe que as grandes indústrias agropecuárias elas têm muitos com esses problemas das más condições de trabalho, contaminação de solo, contaminação de água. Até anotei mais uma coisa aqui, esses problemas de... o problema do desmatamento, né? Que são um dos grandes culpados. Eu acho que falando isso, a minha abordagem falando de comida é realmente para trazer de uma forma amigável. Eu acho que é legal porque a gente consegue mostrar a potência do movimento vegano, né, esse movimento político que tem tanta importância, de uma forma que pode trazer as pessoas de uma forma mais fácil. Olha, eu só queria dizer que a gente está muito feliz, porque pelo menos 3 pessoas na live disseram que querem ter uma hortinha agora. Então a gente conseguiu, galera. Conseguimos. Gostou? Adorei. Viu? Não ficou nervosa? Não, agora eu tô tranquila. Agora... Ela até falou de dançar igual a Beyoncé nessa live, gente. Bate a cabelo e tudo. Eu queria tanto ter visto isso. Obrigada, adorei dividir esse dia com você. E queria encerrar, gente, na verdade, a gente ouviu um pouquinho de cada um. Queria encerrar agradecendo todas as mensagens que muita gente mandou aqui, a galera compartilhando a live, falando justamente sobre esses pequenos gestos. E queria que a gente terminasse, se alguém quiser dar um recado final, a gente tem poucos minutinhos, mas justamente com essa mensagem de que dá para conversar sobre sustentabilidade sem ser aquela conversa que muita gente acha que vai ter, que acha que vai
que vão apontar o dedo pra sua cara e falar você não faz isso ou você não faz aquilo. Dá pra gente conversar sobre sustentabilidade de um jeito gostoso, dá pra gente tomar ali pequenas atitudes no dia a dia. Então, eu queria ouvir aqui, quem se arrisca a terminar dando um recado assim, pra não afastar as pessoas, pelo contrário, pra trazer a galera pra... Ó lá, todo mundo lá, vamos lá. Eu também tenho... Posso falar aqui? Beleza. Então, eu acredito que, principalmente, a sustentabilidade ela mora nas imperfeições também. Então, se você tem algum ato na sua vida que não seja sustentável, compense em outros atos também e, tipo assim, não invalide sua própria ação. E também eu queria trazer a importância também de atos individuais para a gente influenciar o coletivo, como sociedade ao todo. Então, eu acredito muito que, por exemplo, compostar seus resíduos, separar também seus resíduos, ter um consumo consciente, perguntar do porquê, onde que eu estou consumindo, são alguns passos que a gente tem que caminhar para a gente seguir nesse futuro realmente que a gente tenha prosperidade, sabe? Então, eu acredito muito no poder do coletivo, da comunidade e da sustentabilidade imperfeita também. Eu acredito que é muito sobre não colocar a sustentabilidade como um obstáculo, porque a gente só se fecha. Eu já fui essa pessoa, vejo isso muito em casa, principalmente com a minha mãe. Ela falou assim, não, porque compostar é muito difícil. Eu falei assim, mãe, é simplesmente deixar o resíduo no freezer, depois a gente coloca no saquinho e a gente entrega uma vez por semana. Então, assim, não é tão complexo assim. Então, as pessoas acham que tudo é muito complexo. É muito mais fácil do que a gente está acostumado a pensar. Então, é um hábito. E tudo que muda de hábito tira a gente da nossa zona de conforto. Então, eu acho que é uma viradinha de chave de não colocar um obstáculo na nossa frente. Porque todo mundo começou por um lugar. Então, vocês também conseguem. Exatamente. É importante também entender que é isso. A gente não precisa também fazer uma revolução do dia para a noite, mudar tudo, mudar todos os seus hábitos do dia para a noite. Não, você faz uma mudança hoje, uma mudança amanhã, quando você vai ver, você fez uma revolução, mudou toda a sua vida. Mas nada para ser constante, né? Não precisa ser do dia para a noite, a gente entende que não é tão simples mudar o hábito, por mais que a ação em si seja simples. Então, assim, vai um passinho de cada vez e a gente chega longe. E acho que algo muito importante somos nós, né? Nós somos o que vamos fazer a multiplicações das pessoas terem essa consciência também, né? Então, eu acho que esse ato é tão importante, né? Porque aqui se gera várias ideias, né? E a gente também representa várias línguas, né? Representa várias identidades, várias culturas. Então, as pessoas que nos olham, a gente é um espelho para eles. Então, é muito importante a gente, nos nossos conteúdos, sempre direcionar esse olhar, né? Que é do consumo consciente, para nossa vida, né? É para o ser humano ter esse olhar de conscientizar as pessoas, né? Então, eu como indígena, eu sempre trago essa linha, né, de produção, essa linha do cuidado, né, desse olhar mais para a natureza e olhar para nossas vidas também, né? Eu quero agradecer a Panasonic para estar aqui representando a comunidade indígena e muito obrigada a todos vocês e juntos somos mais fortes. Eu faço até uma conexão com o esporte também, que sozinho, assim, a gente pode até alcançar e tal, mas junto com a equipe é muito melhor. Toda a experiência, toda a vivência é muito melhor. Então, sozinho, você vai estar fazendo a diferença, claro, e pra você já vai ser muito bom. Mas se todo mundo fizer, a gente vai mudar o mundo. Eu acredito muito nisso, sabe? E vai ser muito melhor, pra todo mundo curtir junto. Então, é isso, de pouquinho em pouquinho todo mundo chega lá. Com certeza. Rebeca arrasando, já pode colocar a apresentadora no currículo. Arrasou. Obrigada, foi um prazer dividir aqui esse espaço com você, com todos vocês que estão aí assistindo a live, muita gente participando, pequenas atitudes importam demais, muito legal ver tanta gente mandando mensagem justamente dizendo tudo que a gente está desde o começo aqui defendendo. Então é isso, pequenas atitudes fazem muita diferença, como essa roda de conversa, claro que a gente também logo vai ter outros conteúdos falando sobre sustentabilidade, porque vocês viram que é algo que está dentro da Panasonic, de fato tem um posicionamento ativo. Então somos todos Pana-lovers, Pana-friends, o que mais? A gente todo mundo, espero que vocês também sejam. E é isso, a gente se vê. Gente, obrigada. Um beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Demais.